Para termos acesso a medicamentos mais eficazes e com menos efeitos secundários, é necessário que a investigação clínica seja incentivada e incrementada. Os ensaios clínicos são uma peça fundamental dessa investigação, quer para os doentes, quer mesmo para os profissionais de saúde. Hoje, no Especial Saúde, vamos falar de ensaios clínicos. Sabe de facto o que são? A quem se dirigem? Como se processa toda a engrenagem para que estes estudos sejam realizados? Pois bem, hoje vai ficar a saber tudo isto, se calhar muito mais com os nossos convidados que passo a apresentar. Hélder Mota Filipe, vice-presidente do Infarmed, Carmo Fonseca, diretora executiva do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa, e Ana Maria Nogueira, responsável pelo Grupo de Trabalho de Investigação da Apifarma. Agradeço aos três, é um prazer tê-los cá. Professora Carmo, a primeira questão vai ser para a senhora. O que é de facto um ensaio clínico? Nós falamos nisto e às vezes temos muito medo desta terminologia. Ainda por cima com notícias recentes que vieram ao público em que se falava em cobaias. Exatamente. E há sempre a noção de associar cobaias a ensaios, coisas que são feitas sem nós sabermos muito bem o que é. O que é um ensaio clínico, concretamente? Primeiro que tudo, ainda bem que me faz esta pergunta, eu fico muito contente, sendo uma cientista e sendo uma diretora de um instituto de investigação. E referenciada não só em Portugal, mas no mundo inteiro. É que realmente é preciso esclarecer o público em geral, independentemente de serem doentes ou não doentes, de que para se avançar em medicina, para termos acesso a novos tratamentos, é preciso fazer primeiro uma investigação, claro, e depois comprovar se uma descoberta feita no laboratório é realmente eficaz e livre de qualquer toxicidade, de efeitos secundários, claro, quando aplicada em seres humanos, em doentes. Ora, é exatamente isto que constitui um ensaio clínico. Nós cientistas, fazemos uma descoberta no laboratório, usamos células, usamos modelos, mas só podemos ter a certeza de que aquela nossa descoberta é realmente eficaz para a medicina se essa descoberta for testada em seres humanos. Em seres humanos, claro. E, portanto, é o teste feito em seres humanos, quer saudáveis, quer doentes, que se chama um ensaio clínico. É extremamente importante não confundir, claro, fazer investigação em seres humanos com usar seres humanos como cobaias. Ora bem, isso é que é. E daí é que vem o tal medo da população do ensaio clínico, não é? Exatamente. Porque as coisas nunca ficam muito bem esclarecidas e muito bem explicadas. Ora, aí é que está. Nós em Portugal temos em geral uma má informação da parte da população em geral em relação aos ensaios clínicos. Claro. Nós fazemos poucos ensaios clínicos e talvez as duas coisas... Há vários fatores em conta e os meus colegas vão falar sobre isso com muito mais conhecimento de causa, mas na verdade isto faz tudo parte de um problema, porque nós, fazendo poucos ensaios clínicos, também há pouca experiência de como comunicar o que é um ensaio clínico aos doentes. E também temos poucos doentes em ensaios clínicos que possam comunicar aos outros doentes que não há problema nenhum em fazer um ensaio clínico. Claro. Eu acho que há aqui uma questão de informação que é necessário ser alterada, de informação e de formação. Pois. E a presença dos doentes é extremamente importante. Eu acho que as associações dos doentes têm aqui um papel fundamental. Aliás, a Apifarma, e penso que a professora também esteve presente numa das ações que ano passado foram realizadas, tentar explicar às associações de doentes para que elas possam ser um veículo de transmissão da importância dos ensaios clínicos, não é? Exato. Porque em muitas áreas eles são fundamentais. É isso mesmo, é que em muitos países são as associações dos doentes que promovem ensaios clínicos. Pois é isso. Ainda não chegámos lá. E aqui temos o contrário. Aqui os doentes em geral sentem medo de participar num ensaio clínico. Acha que esse medo vem de quê? Vem de notícias como a que saiu recentemente sobre a história das amálgamas e da Casa-Pia? Eu acho que essa notícia não veio contribuir em nada para a informação sobre ensaios clínicos, mas se calhar foi bom porque veio chamar a atenção da necessidade de se falar mais sobre ensaios clínicos. Claro. E há uma coisa que eu penso que se calhar deveríamos dizer aqui, não sei se estão de acordo comigo, é que o termo cobaias não é? O termo cobaias nunca, porque o termo cobaia está conotado com experimentar com um animal e mesmo as experiências em animais já não se fazem sem regras. Pois é isso, agora já é tudo muito pontuado relativamente à regulação
da utilização do próprio animal, não é? Exatamente, nós não podemos brincar. Um animal é um ser vivo que tem que ser respeitado e ao qual não podemos incutir sofrimento de uma forma não... Professora Hélder Filipe, muito obrigada também por ter vindo. Concorda com a professora Carmo Fonseca relativamente a esta história de que, de facto, as pessoas em Portugal ainda não estão muito preparadas para aceitar bem o ensaio clínico? Concordo, e concordo que provavelmente a razão para este problema é a falta de informação e principalmente ao nível da população em geral. Se bem que eu atrever-me-ia a dizer que muitas vezes até alguns setores profissionais não estão totalmente informados e muitas vezes sensibilizados para a importância dos ensaios clínicos e para os aspectos regulamentares dos ensaios clínicos. Quem, por exemplo? Quem é que não está muito preparado? Eu penso que há alguns profissionais de saúde e muitas vezes algumas administrações dos hospitais, nomeadamente, portanto, os centros de ensaio, têm uma visão que não é totalmente correta nem atual dos ensaios clínicos. E é importante que se desfaçam e se desconstruam certos mitos associados aos ensaios clínicos. E aqui era importante nós termos a noção que o primado para a decisão do ensaio clínico são os aspectos éticos. Não é? E esses são salvaguardados? Têm que ser salvaguardados e estão no mecanismo de salvaguardados. Por mais importante que seja a questão científica, se não for eticamente aceitável, por muito importante que seja o assunto do ponto de vista científico, o ensaio não pode ser autorizado. Claro, portanto, a partir daí já fica garantido. A transposição de 2004, portanto, europeia, da Diretiva Comunitária para Portugal, veio trazer aqui alguma melhoria, alguma benéfica ou não? Veio. Toda esta legislação e, portanto, a nossa transposição de 2004, que resulta da Diretiva 2001, trouxe uma maior estruturação e incorporou muitos dos aspectos éticos que estavam dispersos, digamos assim, com a obrigatoriedade de um parecer único a nível nacional, portanto traz uma homogeneidade de análise ética e com a partilha em termos de informação dos ensaios clínicos a nível europeu, portanto há um conjunto de melhorias, digamos assim, que a legislação nossa, de 2004, trouxe, o que não é perfeita e que durante este tempo temos percebido que há, apesar de tudo, alguns aspectos que precisam de ser melhorados e é na fase que estamos. Já vamos lá. Eu queria falar agora com a doutora Ana Maria Nogueira, porque desde 2004, precisamente, que nós discutimos isto, professora, doutora, porque lembro-me da primeira vez que fiz um programa consigo sobre ensaios clínicos, foi de facto em 2004, estávamos à espera que a diretiva entrasse e de facto esperava-se a partir daí um boom nos ensaios clínicos em Portugal. Pelos vistos, por aquilo que disse a professora Carmo Fonseca, isso não aconteceu. Como é que estamos? Fazem-se poucos ensaios clínicos? Estamos a melhorar? Como é que é? Eu acho que a quantidade não é o nosso alvo, não é? O que nós queremos, de facto, é conseguir implementar ensaios clínicos que façam sentido em Portugal e, portanto, não é exatamente a quantidade que é o nosso objetivo. O que nós gostamos e gostaríamos de ver era números que se assemelhassem a países europeus que mais ou menos fossem da nossa dimensão e de facto isso muitas vezes não está a acontecer e nós temos comparações diretas que nos mostram realmente que Portugal está um bocadinho na cauda daquilo que é a participação, nomeadamente em ensaios multicêntricos. Temos de explicar o que é. Que são ensaios cujo protocolo é exatamente o mesmo a ser implementado em todos os Estados ou nos Estados-membros participantes. E, portanto, não estamos a falar de um ensaio que é em Portugal de uma forma, em Espanha de outra. O mesmo ensaio em exatamente o mesmo países, ensaio. Digamos assim. E, portanto, nesse aspecto... Portugal não é escolhido para entrar nesse grupo, digamos assim. A escolha de Portugal advém da sua participação anterior e advém, obviamente, também do desempenho que os centros de ensaio têm relativamente ao recrutamento. Porque há aqui uma coisa que é fundamental. Primeiro, eu acho que este programa é extremamente importante,
porque a informação, e o que já aqui foi dito, sim, claro, é fundamental. A informação relativamente aos ensaios clínicos é escassa, é insuficiente e é para Parece todos. que há um medo de falar no E é assunto. para todos, é para doentes, para a sociedade civil, para as associações de doentes, para os profissionais de saúde também. Porque, de facto, o que nós temos em Portugal é, infelizmente, uma falta de cultura de investigação. Porque não é suficiente pormos ou pôr-se no programa do Governo uma frase a dizer que a investigação é muito importante. É preciso que haja um compromisso público, assumido publicamente, e que haja uma corresponsabilização da sociedade civil também, dos profissionais de saúde. Porque se isso acontecer, as pessoas de facto entendem a importância da investigação. Claro. E deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Nós lutamos e o país luta de facto com uma crise económica sem precedentes nos últimos anos. Isso é um problema ou, pelo contrário, até pode ser uma mais-valia haver mais ensaios clínicos? Os ensaios clínicos trazem várias vantagens para o país e isso está, enfim, provado e descrito de inúmeras maneiras. Trazem, por exemplo, vantagens para os doentes, na medida em que lhes proporciona um acesso mais precoce a terapêuticas inovadoras. Muitas vezes, para os doentes, é a única possibilidade de tratamento que eles têm, porque têm uma situação grave ou rara, ou doenças raras, uma coisa órfãos, tipo. etc. Para as instituições de saúde, há uma melhoria da qualidade assistencial. Porquê? Porque os médicos são obrigados a ter uma disciplina de um rigor extraordinário no acompanhamento dos seus doentes. Nada pode falhar ali, claro, com certeza. Não é? E, portanto, há aqui uma vantagem que até também passa por ser económica e que revitaliza e dinamiza a economia de um país. Também. O que me estava a referir, obviamente, é que para que se implemente um ensaio clínico numa instituição hospitalar, há obrigatoriamente um investimento e se esse investimento for rentabilizado de uma forma eficiente, há uma série de consequências que vão dinamizar toda esta cultura de investigação. Claro, que era fundamental. O que era ótimo. O que seria ótimo e que, de facto, é isso que no grupo de investigação da Apifarma, e já agora só retificar, eu não sou responsável, sou apenas um membro, dos elementos, mas de qualquer forma é de facto um dos aspectos que nos preocupa, é ver como é que se consegue chegar a informar as pessoas e para, de facto, mostrar às pessoas, aos profissionais de saúde e a todos, a importância que é trazer ensaios clínicos para Portugal. E principalmente as administrações dos hospitais têm sido quem mais reticências, se calhar, têm colocado em todo este processo. Absolutamente, também, como já foi dito, por falta de informação. Pois, isso era muito importante. E como é que estamos de cientistas, professora Carla? Pronto, porque, assim, de facto, é importante sabermos que isto é possível ser feito, mas temos de ter também investigadores para o fazer. Como é que estamos? Exatamente, está-me a fazer as perguntas certas. Ainda bem. É que há um outro mito, pegando na palavra mito, que eu acho que se aplica muito bem aos ensaios. Bem aqui, né? Há um outro mito que os ensaios clínicos são muito bons, é para a indústria farmacêutica. Também. Porque levam a indústria farmacêutica a vender mais. Claro. Ora, os ensaios clínicos não são todos da indústria farmacêutica, são os mais fáceis. Claro. E são aqueles que quer dizer que vão vender, porque à partida eles não estão a vender um medicamento. Claro, o medicamento está a ser disponibilizado, não é? Exato, mas sim, tirando, claro. eu gostava de chamar a atenção que há um enorme campo de ensaios clínicos com as descobertas que são feitas pelos cientistas que estão fora da indústria farmacêutica. Claro. E quando nós falamos nos nossos jovens investigadores, nas publicações, porque nós todos ficamos muito orgulhosos quando um de nós faz uma publicação num jornal muito importante. Claro. Ok, mas passar dessa descoberta para um novo medicamento, quem fizer essa passagem pode não só salvar vidas, mas também tornar-se uma empresa muito rentável para a sociedade. Claro. Essa passagem tem que ser feita através de um ensaio clínico. Ora, se nós temos tido poucos ensaios clínicos promovidos pela indústria, ou seja, quando uma indústria farmacêutica descobriu um novo medicamento, é a própria indústria, são os profissionais dessa indústria que desenham o ensaio. E que vêm ter com os nossos médicos, com os nossos hospitais e vêm propor fazer o ensaio. Há muito pouco de criatividade nossa
Sim. Quando aceitamos Quando um aceitam desses... fazer isso. É seguir os doentes, ver a evolução e tudo E isso. seguir um protocolo que não foi feito por nós. Ora eu, bem. como cientista, o que eu gosto mesmo é que nós consigamos fazer mais ensaios que sejam desenhados completamente por nós e que resultem de descobertas feitas em Portugal. Pois, e isso, como é que estamos? E isso estamos ainda mais atrás do que o problema dos ensaios clínicos promovidos pela indústria. Mas eu acho que temos que avançar para aí. Temos de avançar nos dois campos. A professora concorda que, de facto, é preciso fazer as duas coisas? É preciso competências. Não é um médico... tudo isto é feito com regras muito, muito específicas. Okay. Que estamos a falar de saúde humana, estamos a falar de investigação feita com seres humanos. Portanto, as regras de monitorização, de vigilância, de acompanhamento são extremamente complexas. E é preciso uma formação específica. Claro. E nós não temos pessoas, não temos enfermeiros, administradores dos hospitais, médicos. Nos nossos cursos de medicina não há um peso suficiente de formação dedicada a ensaios clínicos. Como é que isso se resolveria? Com formação específica. Outra vez, temos que formar o público e temos que formar os nossos profissionais. E temos que criar as infraestruturas. E depois vai haver centros de referência. Não podem ser todos os hospitais ou todos os centros de saúde a fazer ensaios clínicos. Tem que haver centros especializados. Porque também se pode cair nesse erro, não é? Cada um fazer à sua maneira. Não pode. Se cada um quiser fazer... Ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Aí é que está. O drama é um bocado isso também, não é? Ou fazemos muito bem e seguimos as regras e há referências, hospitais de referências para isso, só podemos fazer muito bem. Como é que está tudo, professor? Qual é o ponto da situação neste momento? Este aspecto que a professora Carmo Fonseca focou é muito importante e aquilo que à primeira vista parece que é independente está interligado. Diga-me. Para se fazerem, para se desenvolver a investigação clínica da iniciativa do investigador aos ensaios académicos, sem ser da indústria, as exigências do ponto de vista ético e do ponto de vista das boas práticas clínicas são iguais às exigências dos ensaios da indústria. Para se fazer, mas há menos dinheiro. Porque não há indústria a suportar. Não há o financiamento da indústria. Para isso é preciso que as próprias instituições... O que me está a dizer é nesta fase do campeonato não, antes pelo contrário. É preciso que as instituições, que normalmente são hospitais públicos, não é? Que aproveitem a oportunidade de desenvolver ensaios comerciais, digamos assim, da iniciativa da indústria farmacêutica, que crie estruturas internas à própria organização que permita depois dar suporte, ter know-how, ter formação, permita depois dar o suporte que é necessário para os ensaios académicos ou da iniciativa do investigador. Porque não se consegue, não é uma instituição, uma faculdade que decide, agora vou desenvolver a área da investigação clínica, exatamente porque tem que cumprir com estes requisitos que são muito exigentes, não vai desenvolver uma estrutura que é muito cara e complexa se não tiver criado, digamos, know-how, e o know-how cria-se com o desenvolvimento de ensaios clínicos que trazem uma mais-valia financeira também, isto é preciso assumir. Porque é preciso dinheiro para investigar. Exato. Mas nós não devemos pensar que nesta fase, porque há crise, não há dinheiro para investigação, porque o dinheiro para investigação é internacional. Ou seja, desde que sejamos tão bons como um investigador em qualquer outro ponto do mundo, existem agências internacionais que financiam ensaios de base académica, e agora não industriais. E somos ou não, professora? Quando nos empenhamos, somos. E empenhamos muito ou pouco? Temos que nos empenhar mais. Mais, não é? Concorda com isto? De qualquer maneira, nesta área dos ensaios clínicos, as chamadas boas práticas clínicas, que é digamos, a regulamentação para o exercício das boas práticas clínicas, é homogénea e só quem cumpre as boas práticas clínicas aqui na França ou na Roménia é que pode fazer ensaios clínicos. E, portanto, se nós fazemos ensaios clínicos é porque somos bons, porque houve um reconhecimento inicial de que tínhamos competência para isso. E isso temos de ter noção disso. Agora, temos que criar condições para que haja mais centros de ensaio que sejam bons, porque a exigência é tão alta que só pode entrar no ensaio multicêntrico, por exemplo, um centro de ensaio que cumpra. Por isso é que nós somos chamados pouco. É um pouco. Isto depois é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque nós somos chamados pouco, não é tanto pela falta de qualidade ou pela falta de estruturas, que também há, porque depois há um conjunto de outras condicionantes que fazem com que nós façamos bem, mas pouco. E que muitas vezes
já terminaram noutros centros fora de Portugal o ensaio, ainda nós estamos a recrutar indivíduos. Porquê é que somos lentos, a doutora Ana Maria Nogueira? Porquê é que este processo não é célere? Porquê é que não conseguimos ser mais rápidos? Por variedíssimas razões, mas eu centrava-me numa em particular, que para mim é importante, que é o facto dos profissionais de saúde estarem quase completamente dedicados à sua vida assistencial e não têm qualquer ajuda nem apoio logístico de infraestruturas que os auxiliem. E são infraestruturas que obrigatoriamente... Era pós-laboral, em horário pós-laboral quase, não é? Em horário pós-laboral, e são pessoas que têm um voluntariado muito forte e um grande desejo, de facto, de fazer ensaios clínicos e fazem-no por muito boa vontade. Porque se de facto houvesse, como o professor Helder Mota Filipe já mencionou, a capacidade de rentabilizar o investimento que vem dos ensaios clínicos da indústria, claro. Os apoios logísticos, as infraestruturas, e estamos a falar de enfermeiras dedicadas a ensaios clínicos, de pessoas que gerem todos os processos dos ensaios clínicos, que marcam as consultas, que chamam os doentes, que encaminham os doentes. Isso aliviava de uma forma enorme os profissionais de saúde, que, como digo, têm muito pouco tempo para isto. O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer? Eu perguntei para vocês, para quem quiser responder. O que é que se pode fazer para alterar este género de coisas? Todos nós percebemos que grande parte do problema é informação ou falta dela. Sim, já chegámos à conclusão eu aproveitava só para dizer que há uma iniciativa que é uma iniciativa que tem indústria, que tem ensaios académicos, que tem o Infarmed, que é a Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos, tem um site agora dedicado, PNEC.pt, de Plataforma Nacional de Ensaios Clínicos, e convidava as pessoas a consultarem, porque tem uma componente que é uma componente para os intervenientes dos ensaios, para as empresas, para os centros de ensaio, mas tem uma componente pública também, que dá informação sobre o que é um ensaio clínico e, mais importante, vai passar a dar informação para que alguém que queira saber se há um ensaio clínico sobre uma determinada patologia ativa em Portugal, possa ter essa informação e possa, por sua iniciativa, propor-se ao centro de ensaio, que depois terá que estudar e cumprir todos os critérios de inclusão e exclusão no centro de ensaio. Isto é uma abertura? Esta abertura pode funcionar bem? Eu acho que sim. Quer dizer, porque um dos problemas que nós temos, muitas vezes, também tem a ver com as pessoas não saberem, a dificuldade do acesso ao centro de ensaio por parte das pessoas que poderão estar interessadas. E cumprindo qualquer coisa que na Europa é visto como sendo importante, e que eu também acho que é a informação por parte do utente e do indivíduo interessado, o poderem ter a informação sobre os centros de ensaio. As pessoas são reticentes, eu vou-lhe deixar responder a essa pergunta, mas deixar outra no ar. As pessoas são reticentes em fazerem um ensaio clínico, ou não? Ok, então deixe-me só acabar com a resposta a essa sua pergunta. O que é que nós estamos a fazer? Eu referi, ensaios clínicos é investigação. É investigação de novos medicamentos, de novos tratamentos. Sim. Investigação deve ser feita em centros de investigação, que são os tais centros que criam a infraestrutura para a investigação. Então, o que é lógico e o modelo que é seguido em todo o mundo, nos países que fazem muitos ensaios clínicos, é juntar os hospitais às faculdades e aos centros de investigação e criar centros de investigação clínica que estão um bocadinho fora daquela... no Santa Maria, não é? Que estão um bocadinho fora da rotina. Existe no Santa Maria agora e em Coimbra e no Porto. Mas universitários. São os hospitais universitários, essencialmente. É o hospital universitário que está muito perto da faculdade e muito perto de um centro de investigação. O que é que eu faço no Instituto Molecular e os meus colegas... faz montes de coisa. No dia-a-dia é que realmente criámos esta aproximação e esta sinergia. Os administradores do Hospital de Santa Maria confiam em nós e contam connosco para criar as tais infraestruturas, porque eles estão completamente focados no problema da rotina, da assistência do dia-a-dia. E nós não temos que fazer isso, mas nós temos que criar infraestrutura para a investigação. Mas nós também somos professores da Faculdade de Medicina, eu sou professora dos estudantes de Medicina, e desde o primeiro ano que os alerto para a importância da inovação e de nos prepararmos para novos medicamentos. E eles, os nossos alunos, desde o primeiro ano,
pensam em inovação Pois. e pensam como é que se testam novos medicamentos. Medicamentos, não é? E o que é que nós temos que fazer? Temos que trazer também as associações dos doentes Pois é. para criar a tal espírito de confiança, para serem as associações dos doentes a falarem com os doentes e a transmitirem, e a de facto, transmitir, porque ser bases. igual para igual é completamente Claro. diferente Claro. a confiança que é transmitida. E acha que há, por exemplo, agora a outra questão, acha que há de facto associações de doentes mais interventivas, onde de facto os doentes estão mais informados e que vos procuram e que procuram os hospitais e os centros de referência a dizer nós queremos fazer ou não? Há certas associações que são muito mais, porque isso depende das pessoas, obviamente. Claro. E há certos doentes ou familiares de doentes que tomaram um papel de liderança e que organizam os doentes relacionados com aquela patologia e procuram-nos e vêm ter connosco e fazem visitas aos laboratórios e querem eles perceber por dentro como é que se faz um ensaio clínico, como é que se faz uma descoberta. Pois, isso é muito importante. Professor Hélder Filipe, acha que vai mudar? Acha que este estado de coisas vai ser alterado ou pode ser alterado? Tem confiança nisso? Não, o poder ser alterado não há dúvida. Pois. O ser alterado, eu penso que sim, e que há até uma vontade política, e este Ministro da Saúde já disse publicamente que quer apostar no desenvolvimento da investigação clínica em Portugal e, portanto, só temos que dar condições, o interesse existe, só temos a informação provavelmente tem que ser maior, temos que dar condições para que estes centros dedicados à investigação clínica funcionem e deem apoio a toda a estrutura que já existe para que possamos fazer o maior número possível e podemos fazer o maior número possível de ensaios. Confiante, doutora Ana Maria Nogueira? Desta vez confiante? Nós estamos na altura ideal para mudar o paradigma, porque nunca como agora estivemos, penso eu, com uma vontade política tão forte de mudar as coisas e um entendimento tão completo da importância. Mas não temos dinheiro, não se esqueça. Eu não estou tão certa disso, porque eu acho que se nós soubermos aproveitar o dinheiro que temos, se calhar ele até existe. Claro, e de facto fazer de outra maneira, não é? Exatamente. E portanto eu acho que, estando agora na altura e sabendo que está em composição uma nova proposta de legislação, é a altura ideal para nós podermos conversar e de facto podermos chegar a um consenso daquelas pequeninas coisas que às vezes nos impedem de ser competitivos. Pois, é isso. Há coisas extremamente positivas, o professor mencionou a PNEC, a diminuição dos prazos de aprovação é fantástica, a atribuição de prazos, eventualmente de aprovação às administrações hospitalares é excelente. Há, no entanto, outras coisas que são omissas e que para nós são importantes, nomeadamente o papel da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que para nós continua a ser uma coisa um bocadinho incerta em termos de funcionamento e de previsibilidade daquilo que é a submissão dos nossos projetos. Claro. O papel dos cuidados de saúde primários também não está muito clarificado, mas, como digo, estamos numa altura ideal, para se fazer temos tempo para fazermos agora, de facto, uma coisa que nos facilite um lançamento e um relançamento da legislação que nós temos. E até lá informação, não é, professor? Agradeço aos três, chegámos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada. Este tema não esgota e nós já várias vezes o trouxemos aqui e espero que em breve voltemos a estar presentes numa outra dimensão, de facto, com a dimensão de que a coisa está a caminhar e estamos a avançar. E convidem um doente. E convidamos um doente. Convidamos, sim, senhor. Muito obrigada aos três. Tempo para lembrar que já a seguir temos o espaço Harvard Medical School Portugal com António Vaz Carneiro, que hoje nos vai falar sobre o cérebro. Da editora Lidl chega-nos o livro Enfermagem em Urologia, coordenado por Manuel Mendes Silva, Ana Duarte, José Galo e Nuno Domingos. Para mim é tudo, até para a semana. Fique, entretanto, com o professor Vaz Carneiro.